sido diagnosticada com epilepsia e esquizofrenia, só que ela tinha resistência ao tratamento medicamentoso. E isso fez com que, tanto por a atitude dela e da família dela, de abandonar o tratamento e seguir para uma parte religiosa, que ao final disso terminou com a morte dela por conta de inanição e desidratação. Bom, então basicamente essa aula ela é dividida em três tópicos, que é a primeira parte falando um pouco da epilepsia, depois vem falar da esquizofrenia e por fim vou fazer a conclusão dessa aula. Então, basicamente, o que é epilepsia? Ela é uma doença caracterizada pela predisposição anormal do cérebro a apresentar crises convulsivas, que são, por sua vez, sinais ou sintomas decorrentes da atividade anormalmente excessiva ou do sincronismo anormal de neurônios. Só que estudos mais recentes têm apontado para alterações de sincronismo como uma das principais causas da epilepsia. E o que é esse tal de sincronismo? Ele é basicamente o método de comunicação de duas ou mais regiões no cérebro. E para ilustrar isso, eu trouxe esse GIF que metrônomos com ritmos de oscilação diferentes por estarem numa mesma base, eles ao longo do tempo tendem a oscilar, a sincronizar suas atividades. Então, no final de algum tempo, eles começam a apresentar o mesmo ritmo de oscilação. E desse modo acontece na epilepsia, na qual o foco epilético, com o tempo, ele começa a fazer com que haja recrutamento anormal de outras regiões do cérebro, aumentando em si a área afetada. E essa doença, ela afeta cerca de 1% da população mundial. Todavia, essas pessoas elas sofrem um grande estigma social, tanto por conta de preconceito, desconhecimento, quanto por mitos e crenças populares. E o histórico da epilepsia, ela começa seus primeiros registros cerca de 2.000 anos antes de Cristo, na qual é registrado em textos sumérios que um fenômeno muito similar a uma pessoa tendo uma crise convulsiva. E nesse texto é atribuído à possessão demoníaca. Só que na Grécia Antiga, esse caráter ele muda, porque é atribuído a um caráter de genialidade quem possui epilepsia. Então, é um caráter de alguém que é abençoado pelos deuses. E contradizendo essa ideia de um aspecto religioso, Hipócrates ele começa a atribuir essa doença como um caráter de doença, não sendo um caráter religioso. Desse modo, a origem da epilepsia ela estaria relacionada ao sistema nervoso central, só que não sabia exatamente como isso ela se daria. Só que esse conhecimento de Hipócrates ele não foi para frente. Por muito tempo ainda se atribuiu a um caráter religioso, especialmente possessão demoníaca, às crises epiléticas. E isso só foi mudar mais ou menos no início do século XVII. E, por volta do início do século XIX, John Hewson Jackson ele foi a primeira pessoa a fazer a descrição da epilepsia como a descrição moderna. E o estudo da epilepsia junto com as neurociências foi grande parte impulsionado pela descoberta também do eletroencefalograma por Hans Baer no início de 1900. E o estudo da epilepsia ele está misturado junto com o estudo das neurociências de modo geral, que para se tentar entender essa doença, diversas regiões do cérebro elas foram estudadas ao longo do tempo. E isso contribuiu em grande parte com o desenvolvimento das neurociências.
E os exames de imagem, eles só vieram mais ou menos no final de 1990, mais ou menos. Então, eles são achados bem recentes eles são um método diagnóstico bem recente que foram adicionados ao caráter de diagnóstico da epilepsia. E o que é de especial também sobre o caso HM, que é um dos casos que eu falei do estudo da epilepsia. Esse paciente, ele, que é nesse caso, ele já mais velho, ele apresentava epilepsia e foi retirado os dois hipocampos dele bilateralmente, que era a região do foco epilético. Foi visto que ele conseguiu melhorar das suas crises epiléticas, todavia, como se não tinha o conhecimento da função do hipocampo, esse paciente ele apresentou, após essa cirurgia, amnésia enterógrada, isso é, ele só se lembrava de eventos que tinham acontecido até antes da cirurgia e não conseguia formar memórias de longa duração depois da cirurgia, por conta da retirada dos hipocampos. E o cérebro dele foi muito estudado por isso e foi visto, começou a se entender melhor a função do hipocampo no processo de consolidação de memórias. E é algo que vocês vão ver mais à frente, na próxima aula, da Paula. Bom, em relação às comorbidades, o que elas são? Elas são as ocorrências que acontecem junto com o curso de uma outra doença. A epilepsia, ela possui diversas comorbidades, como autismo, dor de cabeça, desordens de sono, transtornos cognitivos, TDAH, e o principal que afeta os pacientes epiléticos é depressão e ansiedade, sendo que essas comorbidades são muito mais presentes na população epilética do que na população de modo geral. E convulsão e epilepsia é a mesma coisa? Não, não são. Por quê? Diversas outras patologias ou alterações da fisiologia levam ao aparecimento de convulsões. Elas são um sintoma, não necessariamente uma doença. Todavia, se uma pessoa, por algum motivo, por exemplo, ela possui cisticercose e apresenta diversas convulsões, ela pode apresentar status epiléticos. O que é o status epiléticos? É quando há convulsões seguidas, geralmente no intervalo menor, uma seguida da outra, ou uma convulsão que dure muito tempo, acima de 2 minutos, ou convulsões muito próximas, por exemplo, uma convulsão e menos 5 minutos depois uma outra convulsão. Isso pode levar a um efeito citotóxico no tecido cerebral e, desse modo, levar a uma alteração da arquitetura cerebral, de modo a proporcionar com que o indivíduo, ou se ele já tem epilepsia, ele piore, ou se é um indivíduo que não tem epilepsia, que ele pode chegar a desenvolver por diversas crises seguidas. Então, quando é notado na emergência médica que essa pessoa está em status epiléticos, é feita a intervenção medicamentosa imediata para se parar essas crises seguidas, de modo com que se interrompa esse dano cerebral. E como é que na clínica se identifica se um paciente ele possui ou não epilepsia, se isso é só se ele só está apresentando convulsões por alguma outra doença? É feita a avaliação dos sinais e sintomas que esse paciente apresenta, a avaliação do histórico desse paciente, e, além disso, é feito junto um eletroencefalograma. O que é o eletroencefalograma? Ele é basicamente uma medida de verificar como estão a comunicação desse cérebro, das diversas regiões do cérebro, se elas estão alteradas ou se elas estão normais. E complementar
a esses dois métodos, que são os principais guias para fazer o diagnóstico da epilepsia, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que ajuda a definir anatomicamente a região onde está o foco epilético, mas só que em alguns casos, em alguns pacientes, não é possível definir alguma alteração na morfologia desse tecido cerebral. E também um outro método que pode ser usado é o PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons, na qual, antes do exame, o paciente é feita a administração de uma glicose marcada radioativamente e é feita a avaliação nesse método de ressonância por qual região está consumindo mais essa glicose ou qual região está consumindo menos. Só que esse método de imagem ele não é um método tão preciso de conseguir identificar a região do foco epilético. Bom, e em relação aos períodos eletroencefalogramas da crise, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é dividido basicamente em 3 períodos, que é o período ictal, ou é o período onde está acontecendo a crise epilética em si. Ele é antecedido, e nesse período, quer dizer, ele há oscilações rápidas do eletroencefalograma, como vocês podem ver aqui, que é diferente do padrão pré-ictal. O que é o padrão pré-ictal? É o estado normal do cérebro antes de ter o início da crise epilética. Esse seria um padrão de eletroencefalograma normal do paciente. E quando ele entra em crise ou entra no período ictal, há essa brusca alteração do eletroencefalograma. E logo após a crise epilética, há um período de diminuição das oscilações eletroencefalográficas, que é o período pós-ictal, que é o período na qual a diminuição dessa atividade cerebral após a intensa atividade causada pela crise epilética. E voltando à classificação da epilepsia, John Hewson Jackson, ele foi o primeiro a fazer essa classificação, uma descrição e uma classificação moderna da epilepsia. No seu artigo, A Study of Convulsions, ele dividiu as crises epiléticas em 3 tipos. A crise generalizada primária, na qual o paciente ele tem uma crise tônico-clônico generalizada, isso é, ele apresenta movimentos tanto de esticar os membros quanto de fazer a contração desses membros simultaneamente, que é o padrão, não sei se vocês já viram, que acontece em grande parte das pessoas tendo uma crise epilética, mas também apresenta outros tipos, ela pode ser dividida em outros tipos, como a crise focal, na qual o foco epilético ele se encontra em uma única região, e essa única região faz com que o paciente ele possa sofrer diversas formas de ter essa crise epilética. Por exemplo, ele pode ter mioclonias, que ele vai perder o movimento do braço direito, por exemplo, tendo vários espasmos e contrações desse braço. E além dessa crise focal, ela pode fazer com que haja um alastramento, dependendo do grau com que esse paciente tem crises, ou dependendo especificamente da crise desse paciente, e ela pode apresentar uma crise focal com generalização secundária. Então, por exemplo, o paciente tem o foco epilético na região responsável pelo movimento motor do braço direito dele. Só que, com o alastramento dessa crise, ela atinge regiões talâmicas e, a partir desse alastramento, a partir de conseguir atingir regiões talâmicas, ela se alastra para outras áreas cerebrais, levando uma crise tônico-clônico generalizada. E a classificação moderna das crises epiléticas, ela é dividida em 3. As crises focais, as crises generalizadas e as crises de origem desconhecida.
As crises focais, elas podem ou não fazer com que o paciente perca a consciência. E elas podem tanto ser motoras quanto não motoras. Isso é, o paciente pode sentir uma náusea muito forte quando está tendo uma crise epilética. E as focais, elas podem, que nem vocês viram anteriormente, elas podem generalizar, elas podem alastrar. As crises generalizadas, elas são divididas também em componente motor, que é a tônico-clônico generalizada, e outros componentes motores, como crises mioclônicas, que nem eu falei, é uma crise um tipo de crise que o paciente, por exemplo, estica e contrai o membro simultaneamente diversas vezes, e crises não motoras, que são crises de ausência, na qual é como se a pessoa simplesmente ela desligasse, ela estivesse conversando com você e simplesmente para de falar, fica olhando fixamente ao horizonte e depois volta. Aconteceu alguma coisa? O que, que a gente estava fazendo? O que a gente estava conversando? Que é como se o cérebro dela desligasse por um momento. E as crises desconhecidas que não se sabe é, a origem ao certa dessas crises epiléticas. A etiologia dessa doença ela é uma etiologia diversa, podendo apresentar ela pode apresentar origem tanto genética quanto infecciosa, autoimune, metabólica, etc. Em relação ao tratamento da epilepsia, o tratamento é constituído basicamente de drogas que tentam aumentar a inibição ou diminuir a excitação. Então, para isso, eles agiram em diversos tipos de canais. Ou canais de sódio, para diminuir a propagação do potencial de ação desses neurônios, canais de cálcio, para tentar retardar com que as vesículas contendo neuropeptídeos elas saiam pelo botão sináptico e cheguem aos receptores, ou agonistas GABAérgicos, que eles aumentarão a inibição do sistema nervoso central, ou antagonistas glutamatérgicos, que irão atrapalhar esse excesso de excitação causado pela epilepsia. E com isso, diversas drogas foram desenvolvidas ao longo dos anos. E com cada geração de droga que foi desenvolvida, os efeitos tóxicos causados por essas drogas, os efeitos colaterais, eles foram diminuindo significativamente. E cerca de 70% das pessoas com epilepsia, elas conseguem viver uma vida normal, sem apresentar crises, só com o tratamento medicamentoso. Todavia, os 30% restantes, ou eles são submetidos à cirurgia para fazer a remoção desse foco epilético, ou pode ser feita uma técnica como estimulação elétrica profunda, na qual você estimula esse foco epilético de modo com que ele não consiga sincronizar ou não consiga ter sua atividade. Então você consegue bloquear esse alastramento da crise epilética e consegue diminuir significativamente o número de crises que esse paciente apresenta ao longo do tempo. E o último slide não foi, quer dizer, a última figura não foi desse slide, agora foi, mas no nosso laboratório nós também fazemos esse tipo de técnica para tentar estudar melhor a epilepsia e como tentar prevenir ela. E o canabidiol? O canabidiol, ele é um derivado da cannabis sativa e ele possui uma afinidade baixa tanto para os receptores de endocannabinoides, que são moléculas que nosso corpo produz,
e ele se liga fracamente aos receptores CD1 e CD2. Só que o efeito de como essa molécula atua na epilepsia ainda é desconhecido. Sabe-se que ela tem um efeito neuroprotetor, anti-inflamatório, e ele consegue também diminuir a incidência das crises epiléticas em pessoas com epilepsia refratária. Só que o mecanismo de ação ainda não se sabe exatamente. Bom, e a esquizofrenia? A esquizofrenia é um distúrbio na qual a pessoa ela tem dificuldade de interagir com o mundo, de conseguir fazer a compreensão da realidade de forma adequada e de se expressar e se comunicar adequadamente com as outras pessoas. A prevalência dela varia de meio a 0,75% na população. E é uma doença também com um estigma muito forte, porque as pessoas com esquizofrenia elas são mal vistas desde muito antigamente como ou malucas ou sendo atribuído também à possessão demoníaca. E a história dessa doença, ela tem seus primeiros registros, por mais que em relação à esquizofrenia seja difícil de caracterizá-los, porque com as descrições de antigamente são muito diferentes das descrições modernas de esquizofrenia, os primeiros relatos têm origem em 1550 anos atrás no Egito, sendo procedidos pela Grécia Antiga, na qual, na Grécia Antiga, se tinha um caráter em relação essa doença tinha uma certa vantagem para algumas pessoas por conta dos oráculos, na qual acreditava-se que a pessoa estava tendo visões dos deuses. Todavia, na Idade Média, esse caráter pejorativo em relação à doença ele foi muito fortemente foi, foi, foi pregado com grande intensidade. Só que as descrições modernas de esquizofrenia elas começaram inicialmente do início de 1800 por Emily Kraepelin, na qual ele fez o primeiro diagnóstico moderno de esquizofrenia, só que essa doença ainda não tinha um nome em si. E ele atribuiu à esquizofrenia o nome de demência precoce. E a palavra esquizofrenia só surgiu no início de 1900, com Eugene Brauer, que ele foi a primeira pessoa a definir esquizofrenia pelo nome na qual a conhecemos atualmente. Mas só que os exames de imagem moderna. Perdão, gente. Bom, agora ficou melhor. Os diagnósticos de esquizofrenia com o auxílio de exames de imagem também só foram surgir no final de 1900. Agora, perdão que... Perdão, gente. Só apareceu isso aqui, eu tô tendo... O problema está sendo para passar? Tá sendo para passar, não tá passando. Esse é do Teams.
Vocês ainda Problema estão vendo? retinite? A gente está Oi? vendo. Uhum. Perfeito. Bom, então, dando prosseguimento, a esquizofrenia ela é dividida em três grandes classes de sintomas. Os sintomas positivos, os sintomas negativos e os sintomas cognitivos. Os sintomas positivos eles são mais facilmente conhecidos pelas pessoas e são os mais característicos dessa doença, na qual eles se dividem em alucinações, na qual a pessoa ela vê, ouve ou sente estímulos que não estão presentes na realidade dessa pessoa. As, é, as perdão, os delírios, que são a pessoa tem uma dificuldade de interpretar a realidade como ela é. Por exemplo, ela pode acreditar que implantaram um chip no cérebro dela, sendo que não tem, não teria cicatriz, não teria nada, mas só que ela, independente do que se fale para essa pessoa, ela acredita nisso piamente. E as desordens de pensamento e fala, na qual a pessoa usa muitos neologismos na fala, ela tem uma fala interrompida bruscamente, ou ela fala não pelo significado das palavras para formar uma frase, mas pela sonoridade, então usando palavras muito sonoras que encaixam umas com as outras. Já os sintomas negativos, eles são caracterizados principalmente por anedonia, que é a capacidade da pessoa é, de não sentir prazer em coisas que lhe faziam sentir prazer antigamente. Avoliação, isso é, a pessoa não consegue realizar tarefas, quer dizer, finalizar tarefas, mesmo que elas queiram. E blunted affect, que é o quê? Essa pessoa, quando é, ela recebe uma notícia muito triste, por exemplo, ela não consegue expressar essa tristeza no rosto. Então, ela não consegue ter alguma alteração emocional em relação a essa notícia. E isso com qualquer coisa. Ela não consegue. Você fala uma piada para ela, ela não ri, ela simplesmente mantém o mesmo olhar, como se você estivesse falando alguma coisa normal para ela. E os sintomas negativos, e por fim, os sintomas negativos, que são os sintomas cognitivos, perdão, que esses sintomas eles são presentes, ainda estão presentes, tanto em pessoas que conseguiram fazer o tratamento é, é, que um tratamento adequado para essa doença, eles ainda continuam apresentando sintomas cognitivos, quanto pessoas que podem desenvolver esquizofrenia, elas começam a apresentar inicialmente os sintomas cognitivos, que são problemas relacionados à memória, inabilidade de conseguir identificar pistas visuais, pistas sociais, por exemplo, que nem eu falei. Ela tem dificuldade de saber se alguém está triste ou está alegre, ela não consegue fazer essa captação de nuances sociais. E dificuldade da percepção sensorial, que ela tem uma dificuldade de perceber realmente os estímulos que estão cercando ela e fazer a interpretação desses estímulos sensoriais. E as possíveis causas dessa doença, elas se dão basicamente, Boa tarde. Sim, Eu queria te perguntar uma coisa. Isso, obrigada. sim, É que quando você fala desses sintomas, e eu tenho visto isso muito na clínica, assim, tem muita confusão entre autismo e esquizofrenia, sabe? Principalmente na sim. infância, que algumas crianças apresentam sintomas, a gente chama de psicóticos, né? Sintomas psicóticos, Aham. assim, são muito parecidos com esses da esquizofrenia, o embotamento, assim, a dificuldade de cognição, né, cognitiva nesses sintomas aí que você falou e tal. Então, a gente vê muito essa confusão entre autismo e psicose. Você vai falar um pouquinho disso? Assim, só estou te perguntando porque é muito Não, não ia frequente. falar não.
Mas o autismo, ele é uma comorbidade que pode acontecer, pelo que eu sei, tanto na esquizofrenia quanto na epilepsia. Só que é necessário fazer o diagnóstico adequado, porque isso que nem eu estou falando são sintomas. Só que, por exemplo, se a pessoa apresenta algum desses sintomas isolado, sem um histórico antes, sem uma avaliação clínica prévia, não se pode falar que a pessoa é esquizofrênica. Respondi? Mais ou menos, é porque assim, é bem difícil mesmo. Alguns desses sintomas são muito iguais. Por exemplo, a inabilidade para processamento social, sabe? Essa questão, a questão de percepção sensorial também, porque para mais ou para menos, sabe? Tanto Sim, sim. exagerada quanto anedonia. Então, assim, é muito, não sei na medicina, mas na psicologia ainda tem assim outras classificações entre as duas coisas que Sim, encaixam. É muito difícil diagnosticar isso, dependendo do caso, sabe? Você sim, tem é alguma difícil. dica, assim, para poder. Uma que eu vou falar a seguir, que os exames de imagem, eles podem auxiliar isso, na qual, por exemplo, o paciente esquizofrênico, há perda de substância cinzenta nele em relação a um paciente não esquizofrênico, um paciente normal, geralmente em regiões corticais parietais e temporais. E essa perda de substância cinzenta não acontece por morte neuronal, mas sim por perda de arborização dendrítica. E outra coisa que pode auxiliar o diagnóstico é o histórico familiar desse paciente, que se ele quanto maior o grau de proximidade do paciente esquizofrênico com uma outra pessoa, maior a chance dessa outra pessoa, principalmente gêmeos monozigóticos, de desenvolver epilepsia, de esquizofrenia ao longo da vida. Só que, mesmo assim, se a pessoa for um gêmeo monozigótico, ainda não é 100% de chance dos dois apresentarem esquizofrenia. Então, além da carga genética, também o estilo de vida com que essa pessoa tem, o ambiente em que ela se encontra, e também o uso e abuso de substâncias psicoativas. Bom, mas isso eu consegui te responder? Conseguiu. Só uma única dúvida aqui, que você falou, a substância cinzenta é a parte temporal e a outra é parietal? Parietal, Ah, tá, obrigada. em E última vermelho. coisa, ótimo. E última coisa, essa perda parece com doença autoimune, assim, tipo, quando você vai perdendo, ou não, é diferente? Eu falo para ver no exame de imagem. No exame de imagem você só veria a perda. Você não conseguiria identificar como está sendo essa perda. Poderia ser Por qualquer exemplo, uma das duas coisas, então. sim, poderia ser qualquer uma das outras coisas. Por isso que você tem que ter o diagnóstico diferencial, que você vai começar a cruzar as os diferentes diagnósticos para guiar o caminho para uma doença ou para outra. Então, só mais uma pergunta, que esse assunto. À vontade. É, desculpa, eu esqueci seu nome, que eu entrei e já tinha falado. E Ah, estava diferente. Evandro. Evandro. O Evandro. Então, assim, vamos supor que uma pessoa tem, sei lá, esclerose múltipla. E daí ela tem Sim. perda encefálica por causa da esclerose múltipla. Ela pode desenvolver esquizofrenia, dependendo do lugar que ela perder? Então, a perda em si de substância cinzenta, ela pode fazer com que a pessoa apresente alguns dos sintomas que sejam parecidos, mas ela não irá desenvolver esquizofrenia se ela, por exemplo, não tem todo o caráter somado, se ela não tem essa carga genética de poder de desenvolver e se ela também relacionada ao, que nem eu falei, ao ambiente com que ela se encontra.
Conseguiu captar? Vocês estão me ouvindo? Sim, talvez a dela caiu. Bom, então eu vou dando prosseguimento, gente. Em relação aos fatores de risco que eu tinha falado, grande parte do arcabouço se uma pessoa pode ter ou não esquizofrenia em relação à carga genética, mas isso não é isolado. Então, se você diagnosticar a esquizofrenia, você tem que fazer tanto uma avaliação dos sinais e sintomas dessa pessoa, do histórico familiar dela, e fazer tanto exames de imagem quanto exames de sangue, por exemplo, para você tentar descartar outras doenças que não a esquizofrenia, para você conseguir afunilar o seu diagnóstico para conseguir dar um diagnóstico preciso. E a terapêutica dessa doença, ela se dá principalmente por duas classes de... ela se dá pelos antipsicóticos, que eles são divididos em antipsicóticos de primeira geração, que os de primeira geração basicamente são antagonistas dos receptores dopaminérgicos, D2, que vão atuar na via mesolímbica, que é essa seta rosinha, e esses fármacos, eles, quando começou-se o uso, observou que eles reduzem significativamente os sintomas positivos, como o delírio, as alucinações, só que os sintomas cognitivos e negativos ainda estavam presentes. E, além disso, esses pacientes eles tinham muitos efeitos adversos por conta dessa medicação. E foi desenvolvido uma segunda geração de antipsicóticos, que essa segunda geração ela atua principalmente em antagonistas 5-HT2A, que é, como vocês podem observar nessa imagem, ele é um dos diversos receptores para a serotonina. E isso fez com que esses pacientes apresentassem tanto uma melhora nos sintomas positivos quanto nos negativos. E, além disso, eles apresentavam menos efeitos colaterais do que os antipsicóticos de primeira geração. E, para concluir essa aula, gostaria de falar aqui, desde antigamente, com registros de trepanações, é observado que o ser humano tenta se compreender o cérebro e como ele funciona, principalmente por conta de tentar solucionar essas doenças que acometem o sistema nervoso central. E o estudo foi se desenvolvendo ao longo dos anos, com cada vez mais curiosidade de saber o que as diversas áreas do cérebro funcionam e como elas atuam em conjunto. Então, as neurociências, elas utilizam essas doenças para para se estudar como acontece essas doenças, para tentar compreender melhor como esse cérebro funciona e de modo com que, se compreendendo melhor o funcionamento fisiológico desse tecido cerebral, se consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas com novas descobertas, tanto nas áreas fisiológicas quanto nas áreas da patologia, e melhorar o diagnóstico e melhorar o tratamento dessas pessoas. Bom, gente, muito obrigado. E agora estou aberto a perguntas. Eu queria te agradecer, viu? E também falar que Nada. aquela hora eu caí. Aí, por isso, talvez se você tiver falado alguma coisa, eu não ouvi. Desculpa. Ah, não, eu tinha terminado de explicar e te perguntei se você tinha compreendido.
deixa eu voltar aqui nessa parte. Que o Jack, que nem eu tinha falado, logo depois, acho que você caiu, que é a combinação tanto da avaliação genética dessa pessoa, se ela possui algum parente que que tinha possuído esquizofrenia, tanto com exames de imagem quanto com a avaliação dessa pessoa, de um modo geral, para se conciliar o diagnóstico dessa pessoa em esquizofrenia ou em alguma outra doença. Obrigada. E tem outra coisa também, já que você deixa eu perguntar. Sim, à vontade. A gente vê muito que maconha, cannabis, né, ela provoca algumas crises psicóticas, né? Tipo assim, uns surtos psicóticos. Algumas pessoas nem saem muito do surto, assim, continuam depois disso, com sintomas permanentes. Você sabe explicar o motivo? Vai ser pela ação do fitocannabinoide, que ele vai atuar nos receptores, acho que vai ser agonista do CD1 e CD2, né? Pelo Rafa, me corrija se eu estiver errado. Que ele vai atuar, acho que é o THC, ele vai ter os efeitos psicóticos da maconha, que como ela é um extrato vegetal, então ela contém diversas substâncias. E essa substância, ela é o responsável por esses efeitos psicóticos da maconha. E a última, eu prometo, é que Sem assim, problema. não, se deixar eu pergunto a tarde inteira. Mas não vou fazer isso não. É que assim, na psicologia, eles distinguem na psicose a paranoia e a esquizofrenia, sabe? Então, assim, o paranoico, ele é mais light, vamos pôr assim, né? Porque o esquizofrênico é Sim. mais leve e ele fica mais persecutório, fazendo mais noção de autorreferência mesmo, assim, né? Tudo é sobre ele. Então, como é que a gente vê isso na parte mais biológica, igual você está falando aí? Serão as áreas com que esse cérebro vai estar afetado. Além de ter a perda das regiões de substância cinzenta, temporal e parietal, ele pode apresentar alterações, o esquizofrênico, em regiões relacionadas aos circuitos dopaminérgicos, como o mesolímbico, mesocortical. Então, teoricamente, a terapia não vai fazer muito por ele, né? Vai depender. A terapia sempre pode ajudar essa pessoa a conseguir conviver melhor com as outras pessoas, mas só que a terapia isolada, eu acho que não teria um efeito tão bom. Isso eu estou falando já de mim, que eu não me aprofundei em relação à abordagem de terapia isolada para esquizofrenia. Sempre tem o auxílio dos dois, que é tanto a abordagem medicamentosa quanto a abordagem terapêutica, mas nunca isoladamente terapia, no caso de esquizofrenia. Ah, entendi. Muito obrigada, viu, Evan? Nada. Nós temos mais uma pergunta da Isabela. Sim, Oi, boa tarde. Primeiro, boa obrigada tarde. pela palestra, foi muito boa. Então, eu queria saber, na verdade, isso é uma conversa que eu tive até com meu namorado e eu não sabia responder ele me perguntou isso. Por quê? Os avós dele o avô tinha esquizofrenia e a avó tinha transtorno de bipolaridade. Só que nenhum dos filhos dele teve algum tipo de transtorno, mas, por exemplo, teve quadro de depressão, crises de pânico, essas coisas assim, ao longo da vida. Existe uma chance, tipo assim, das próximas gerações terem esse tipo de transtorno ou não tem nenhum tipo de influência? Porque essas doenças normalmente têm influência genética, né? Sim, que nem essa imagem aqui, ela consegue demonstrar bem isso. Quanto mais distante você está
geneticamente da pessoa com esquizofrenia ou alguma doença, fica mais difícil de você conseguir ter ou não aquela doença. Por mais que ainda tenha os outros fatores ambientais relacionados, fica cada vez mais difícil. Porém, não é impossível. E também, se a pessoa, se por exemplo no futuro tem a mistura genética de outras pessoas também com esquizofrenia ou epilepsia, ela pode adicionar esse pool genético e podem facilitar ou não o aparecimento dessa doença na pessoa. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Nós temos tempo. Temos um tempinho, mas temos tempo. Então eu quero perguntar uma última coisa. Já era a última Claro. aquela. À vontade. É que você falou que faz estudos, né, sobre isso. Sim. Então você deve ter algumas coisas escritas já, né? Sim, o meu enfoque é em epilepsia. Uhum. Não é em esquizofrenia. Eu trouxe a esquizofrenia porque ela é uma doença que desperta muita curiosidade e também, em alguns casos, tanto a esquizofrenia quanto a epilepsia, elas são comorbidades umas das outras. Pois é, isso é outra coisa do autismo, porque eu não sei, assim, vou citar um exemplo famoso, né, que é o Daniel Tammet. Não sei se já ouviu falar dele. O Daniel Tammet é um matemático. Ele até, no livro dele, ele conta dos episódios epiléticos dele desde criança e tal. Então, assim, é outra coisa comum entre o autismo e... E a epilepsia é uma das comorbidades da epilepsia. Quer dizer, a epilepsia ela pode ser uma das comorbidades do autismo e o autismo ele também pode ser uma das comorbidades da epilepsia. Mas aí, nesse caso, não seria o caso. Vamos supor, a pessoa que tem epilepsia, ela vai ficar constrangida, às vezes, por causa disso, e ela vai ter um comportamento autístico por causa do sofrimento que ela apresenta mesmo, sabe? Sim, e o que acontece muito em relação à epilepsia, eu vou falar por experiência própria, que eu tenho epilepsia. Quando a minha crise não era controlada, você fica toda hora pensando quando você vai ter uma crise. Não sei se vocês já viram uma série chamada How I Met Your Mother. Tem um dos episódios que um dos atuantes dessa série ele vai tomar um tapa, só que ele não sabe quando ele vai tomar um tapa. E isso faz com que essa pessoa fique extremamente angustiada de tentar evitar essas situações e da ameaça desse tapa, mesmo que não aconteça, ela causa uma ansiedade nessa pessoa. Então, isso que acontece muito quando você tem uma crise epilética não controlada. Você fica angustiado por exemplo, eu dormi mal hoje. Será que eu vou ter uma crise? Eu esqueci meu remédio. Eu atrasei 1 hora meu remédio. Será que eu vou ter uma crise? E isso é um pensamento que fica sempre circulando na cabeça de quem não tem uma crise controlada. É porque, assim, eu até me lembrei, quando você descreveu agora, do trauma, né? Eu não sei se o trauma, dependendo do estresse pós-traumático, pode causar epilepsia, né? Eu vejo que causa cenários muito parecidos. A pessoa treme o corpo inteiro às vezes, ela tem apagamentos, igual você falou, mas isso em decorrência do TEPT, sabe? É Não, muito mas descrito, né? não isso esse tipo de transtorno é uma das miríades da ansiedade. A pessoa pode ter taquicardia, a pessoa pode congelar, simplesmente ela não consegue sair do lugar, ela começa a suar frio, e isso é um dos aspectos que podem ser subdivididos à ansiedade. Ela não chega a ansiedade em si causar uma epilepsia. Obrigada, viu? Agora parei de perguntar. Pronto. Nada. Agora temos a Vitória.
Pode Sim. falar, Vitória. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela explicação. Eu achei muito boa a sua palestra. Você citou anteriormente que a pessoa pode desenvolver a esquizofrenia através de abuso de uso de drogas, alguma coisa do tipo, não foi? Sim. Como que funciona esse mecanismo? É em decorrência especificamente do abuso da substância química ou tem o fator genético também nesse Tem o caso? fator genético, que você tem aquela propensão genética de ter esquizofrenia, mas você está lá na borda. Então, o abuso de drogas, ele pode ser aquele empurrão final para você desenvolver a doença. E a pessoa ela pode ter esse fator genético e não, vamos supor que ela não faça o uso de algum entorpecente, alguma droga, ela pode não apresentar os sintomas da esquizofrenia, mesmo tendo esse fator genético presente? Sim. Tem essa possibilidade? Sim, por exemplo, que nem nessa figura que está aparecendo aqui. O gene monozigótico, ele tem 48% de chance de ter esquizofrenia, mas 48% não é 100%. Então, ele, por mais que ele seja idêntico ao irmão dele que tem esquizofrenia, ele, por algum motivo da vida, ele vive em um ambiente, vamos supor, eles são gêmeos monozigóticos, mas foram criados em ambientes diferentes. Por ele ser criado num ambiente com menos estresse ou não ter feito abuso de drogas, então ele não consegue, ele não apresenta esquizofrenia. Ele pode apresentar algum dos sintomas cognitivos de esquizofrenia, eles são quase que indicativos que a pessoa pode desenvolver a esquizofrenia, mas não são patognomônicos, isso não dá para fechar um diagnóstico de esquizofrenia só com base nisso. Obrigada. E a Isabela também, de novo. Desculpa. Nada. Estamos aqui para isso. Então, eu tenho duas perguntas, já vou avisar, porque aí, né, então. Beleza. Mas uma coisa que você falou, é bem curioso pensar que por exemplo, igual você falou das crises epiléticas não controladas, você pensa que vai ter a crise e aí você acaba desenvolvendo um problema com ansiedade em decorrência ao medo de ter ela de novo. Igual, eu vejo muito isso em questão de crise de pânico, tem problema de crise de pânico e tal, e aí, tipo assim, você passa um tempo constante achando que você vai ter, não necessariamente você vai ter, mas acaba tendo porque você tá tão pilhado com aquilo, né, que acaba acontecendo. Você acha que essa questão de, tipo, tem relação com o medo do que você vai sentir? Porque, por exemplo, tem várias coisas que a pessoa, estando ansiosa, piora ainda mais a situação, né? Então, você acha que tem uma relação com a mesma área cerebral que tem relação com medo ou uma coisa assim? Ou não? Sim, porque a grande parte das crises das pessoas com epilepsia, elas têm epilepsia de lobo temporal. Essa região na qual ela é afetada, geralmente não sei se você conhece essa estrutura anatômica cerebral, que é a amígdala, que é relacionada ao medo. Então, esse foco epilético, ele pode estar nessa amígdala e de modo com que o mau funcionamento dessa estrutura, desse circuito epilético, ou mesmo que a amígdala não esteja de modo em si, a região afetada, mas a pessoa com as diversas crises, elas podem alterar a citoarquitetura cerebral dela, de modo a, além do que ela tenha a ansiedade pela crise, ela pode ter alterações nessa amígdala. Então, ela poderia ter um efeito maior ou menor em relação ao estímulo dessa amígdala. Não, entendi. Bem legal. A segunda parte, na verdade, eu acho que a Lívia perguntou sobre a diferenciação da questão da
esquizofrenia com autismo. E aí, o que rola? Eu tô assistindo, é um dorama, mas ele se passa num hospital psiquiátrico. E, tipo, o personagem principal, eu jurava que ele tinha esquizofrenia. Eu passei o tempo todo da série acreditando que ele tinha esquizofrenia. Só que aí, em algum momento da série, eles falam, não, ele tem autismo severo. E aí eu acho que essa questão de diferenciação, eu acho que deve ser bem complicada, né? Tipo assim, eu também não sou nenhum especialista, né? Isso me confunde muito, assim, achar diferente de outra. Sim, é que a apresentação de um sintoma não caracteriza uma doença. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter tosse que não seja relacionada a uma doença do trato respiratório. Pode ser por abuso de substâncias, problemas cardiovasculares. Então, ou que nem a epilepsia, que o sintoma principal característico dela é a convulsão, que é a mais conhecida. Apesar que você pode ter epilepsia sem convulsão. Quer dizer, você pode ter epilepsia sem convulsionar. E só que quando uma pessoa tem uma crise, uma convulsão, por exemplo, tem um paciente renal agudo ou um paciente renal crônico, que você tem acúmulo de metabólitos, pelo problema renal de não conseguir fazer a excreção adequada desses metabólitos, eles acumulam no sistema nervoso, causando um efeito tóxico, e a pessoa tem uma crise convulsiva. E isso ela não desenvolveu epilepsia por conta da doença renal. Ela teve essa crise nesse pontual por um problema metabólico. Uhum. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Ok, temos mais uma pergunta do Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida com relação eu acho que até foi comentado, eu não sei, mas existe gatilhos para epilepsia? Tipo, uma vez um amigo meu tinha comentado sobre padrão de cores, alguma coisa assim, ou isso é mito? Sim. Não, dependendo da pessoa, da região onde está sendo esse foco epilético, a pessoa pode ter uma crise por gatilhos. Por exemplo, um som, ele pode fazer com que a pessoa tenha uma crise epilética. Um cheiro específico pode fazer com que a pessoa tenha uma crise epilética. O estímulo luminoso, que é o mais famoso, é o do episódio de Pokémon, que era uma luz brilhando muito rápido, um flash, uma luz estroboscópica que levava a pessoa a ter crise. Então, dependendo da região onde está esse foco epilético, ela pode ser induzida por diversas formas. Falta de sono, por exemplo, pode gerar uma crise epilética. Ah, sim. Não, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Aqui, pelo menos, não tem. Eu acho que a gente pode, então, fazer a nossa pausa. Acho que a gente pode recomeçar às 3h30, né? E eu vou continuar aqui, se qualquer um também quiser vir, tirar mais dúvida, fiquem à vontade. Eu Então, também 3h30 estou aqui, a gente gente. volta. Então, até 3h30, vocês podem ir tirando suas dúvidas à vontade. Beleza.
saber, Luciano, quais assuntos você acha interessante. Pessoal, vamos esperar mais uns 5 minutinhos, aí a gente começa com a aula da Paula. A live ainda tá passando, professor? Tá gravando ainda, né? Show.